Pai, Senhor, meu irmão, quero iniciar esta mensagem com uma pergunta para você. Você conhece a Deus? Como é que nós provamos para alguém que conhecemos a Deus? Regra número 1 é quando não aborrecemos a ninguém, ou seja, quando não temos ódio em ninguém. Talvez você faça uma retrospectiva na sua vida, aos seus longos anos de vida, e você se pergunte sobre todas as pessoas que cruzaram o seu caminho. Será que alguma dessas pessoas ficaram para trás? Eu odiei? Ou eu não consigo olhar nos olhos dessa pessoa, eu não consigo conviver com esta pessoa. Quem conhece a Deus é diferente, convive com qualquer pessoa. O nosso irmão escritor aos Hebreus, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todas as pessoas, né? Independente da cor, da raça, da religião, da posição social, nós temos que seguir a paz com todos. Eu quero ler um texto bíblico aqui no livro, na primeira carta do nosso irmão João, no capítulo 5, e o versículo 4, que diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Queria falar sobre três grandes inimigos do servo do Senhor, três grandes inimigos da serva do Senhor. O nosso primeiro inimigo é a nossa própria natureza, é a nossa carne. Quando a Bíblia se refere à carne, não está apenas se referindo nesta parte física, mas são os desejos, as paixões, as concupiscências. Quando a Bíblia se refere à carne, ela está falando do velho Adão, né? Aquele velho Adão que precisa ser mortificado. Então a primeira luta nossa é contra a nossa carne. O nosso primeiro inimigo, né, é a nossa carne. Você, às vezes, é um crente cheio da graça de Deus, você sobe no altar para pregar, o Espírito Santo de Deus está lhe usando, mas a carne está dizendo: olha, eu estou aqui. Você está cheio da graça divina, profetizando, falando novas línguas, mas a sua carne diz: olha, não esquece que eu estou aqui. Então nós temos que ter o cuidado. Esse é um dos grandes inimigos nossos, a nossa carne. E nós vamos aprender neste texto aqui, nessa mensagem, como vencer a carne, que é um dos primeiros inimigos nossos. Vamos ver o segundo inimigo, que é o mundo. Neste texto em que eu li, já dá a receita aqui básica para vencer o mundo. E o terceiro grande inimigo, que é Satanás. Então, vencer a nossa carne. Nós lemos lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1, o irmão Paulo diz: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos a um sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No versículo em diante, ele diz: não vos conformei com este mundo, mas transformaste pela renovação do vosso entendimento. O mundo ali é o mesmo mundo que a Bíblia está se referindo aqui. Todo aquele que vence o mundo. O mundo que a Bíblia se refere aqui é o mundo sistema. Tá? Então, quando eu digo para você que nós temos um grande inimigo, número 1, que é a carne, e somos se livrar dela quando dermos o último suspiro, quando recebemos o corpo glorificado. Enquanto isso, nós vamos estar com essa carne nos acompanhando durante toda a nossa trajetória de vida nesta terra. Então, o primeiro inimigo do homem chama-se a nossa carne. Nós precisamos mortificar ela. No texto em que eu acabei de recitar de Romanos, Paulo está fazendo um apelo à igreja de Roma. Pela compaixão de Deus, ou seja, pelo amor de Deus, que apresentou os vossos corpos a um sacrifício vivo. Esse sacrifício vivo significa separação total do pecado, separação total dos prazeres efêmeros desta vida. Aqui no texto diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus. Aqui fala do novo nascimento. Eu conheço pessoas aí que têm 10, 20, 30, 40, 50 anos de crente, mas ainda não nasceu de novo. Conheço membros auxiliares, conheço presbítero, conheço evangelistas, pastores, missionários que ainda não nasceram de novo. Não passaram pelo processo do novo nascimento. Jesus falou para Nicodemo: necessário vos é nascer de novo. É ser uma nova criatura. Será que as pessoas te conheciam há 20 anos atrás, antes de você se converter, eles chegam com você hoje e podem dizer: olha, este homem realmente tem uma vida transformada. Esse homem realmente, Deus mudou o caráter dele, Deus deu para este homem, para esta mulher, um caráter elevado. Um caráter ao ponto de influenciar as pessoas que te conhecem há muitos anos também a seguir a este Jesus. Então nós vimos aqui esse primeiro inimigo, é a nossa carne, e o segundo aqui é o mundo,
chamado sistema. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo sistema, ele quer dominar a nossa vida, ele quer ditar regra na minha vida, o que eu tenho que comer, o que eu tenho que beber, o que eu tenho que vestir. Se você conhece o livro de Daniel, no capítulo 1, a Bíblia diz que no 3º ano de reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e sitiou, levou os cativos para as terras da Babilônia. Nesta primeira leva, que aconteceu por volta do ano 605 a.C., a gente vê ali, nesta primeira leva, vai a pessoa do nosso irmão Daniel. E a Bíblia diz que o rei levou e chamou a Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, para que este homem determinasse a alimentação para esse que havia ido. Entre Daniel tinha mais 4 dos judeus que se destacaram ali. Você vê que o sistema mundano, quando Daniel chega ali, era em torno de 1440 quilômetros de Jerusalém, da Palestina até a Babilônia. Foi uma caminhada extensa. Não tinha naquela época, não tinha avião, não tinha trem, não tinha ônibus para conduzir. Então as pessoas iam de forma humilhante. E nessa primeira leva aí, Nabucodonosor, ele selecionou que os babilônios, eles eram assim, eles pegavam as pessoas cultas, as pessoas entendidas e levavam com ele. As mulheres bonitas, quando eles invadiram Judá ali, e levaram as mulheres bonitas com eles, deixaram apenas as pessoas mais pobres, mais simples, mais humildes, os idosos, eles deixaram nessa primeira leva. Então eles levavam essas pessoas para lá e levaram ali agora, Daniel caiu na graça ali, além de Daniel, Cedraque, Mesaque e Abidênego. A primeira coisa é que o sistema babilônico, que é uma figura do sistema do mundo, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, é esse mundo sistema, que quer ditar regra. Você vê que o normal é um homem casar com uma mulher. O normal você nascer, quando a sua mãe coloca o seu nome de João, você morrer com o nome de João. Mas o sistema mundano aí, que jaz no maligno, você vê pessoas que outrora era João, agora já trocou a sua identidade, se chama Joaninha. Isso aqui é só uma conotação para você entender, né? A determinada pessoa se chamava Maria, agora ela trocou o nome dela de Maria para outro nome. A gente não quer aqui entrar em detalhes sobre essas coisas, mas para você entender, porque o sistema mundano ele dá esse apoio. Os cartórios civis hoje já têm leis que permitem que as pessoas troquem o nome. A gente vê aqui, é um sistema mundano. O nosso irmão João está dizendo aqui, todo que é nascido de Deus, ou seja, se você já nasceu de novo, você vence o mundo, que é o mundo sistema. Qual é a receita aqui? É a nossa fé. Uma fé alicerçada em Jesus. Uma fé alicerçada na sua palavra. Não uma fé alicerçada em pensamento de políticos que não têm temor a Deus, sequer têm noção de quem é Deus, porque se pelo menos tivesse noção um pouquinho de quem é Deus, muitos políticos não fariam o que eles fazem aí. Mas essa é a realidade da vida. E a gente vê lá que o rei determinou a comida, a bebida que o vinho bebia. Você já imaginou um jovem nessa época hoje, tivesse sido selecionado, digamos, pelo governo americano para ir numas principais faculdades, né, ter a comida lá que o presidente come, a bebida? Quantos jovens não iam se dizer, poxa, eu sou o cara, porque entre milhares de brasileiros eu fui escolhido. Só que Daniel, ele entendia o que estava por trás daquele sistema ali. Daniel pôde observar que aquelas alimentações ali, havia muitas alimentações, e Daniel conhecia bem o Pentateuco, o livro de Levítico. No capítulo 9, se não for a memória, nós temos lá sobre as alimentações que era proibida para um judeu comer. Não esqueçamos que aquelas leis ali era uma lei civil, era para a nação de Israel. Inclusive o porco, você já imaginou eles comer porco? Daniel então colocou no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Mas a ideia de Nabucodonosor era exatamente fazer isso. Era infiltrar, ele não faz nada, não vai acontecer nada. O inimigo ele é sempre assim, parece que nada, não, vai dar tudo certinho. Mas no final, meu amigo, sai fora, porque o diabo ele está aí para matar, destruir e roubar. Roubar a tua paz, a tua alegria, a tua comunhão com Deus. O diabo está aí para matar a tua fé, a tua esperança. Você precisa ter esta fé aqui, que o nosso irmão João está dizendo.
Porque todo aquele que é nascido de Deus, se você realmente é nascido de Deus, você vence o mundo. De que forma você vence esse mundo sistema? Através da fé. A gente vê que o nome de Daniel, a palavra Daniel significa Deus é meu juiz. Quando Daniel chegou lá, ele trocou o nome de Daniel para Beltesazar. Veja bem, o nome que era Deus meu juiz agora mudou para Beltesazar. Bel era um dos principais deuses da Babilônia. Então, o que quer dizer Bel? Proteja a sua vida. Esse é o significado. Em vez de Deus ser meu juiz, Bel proteja a sua vida. O nome dos outros três foi mudado. Eu não vou entrar em detalhe porque o pano de fundo desta mensagem não é a troca dos nomes. Mas só para você ter uma ideia. Foi trocado o nome de Daniel quando chegou lá. E ele queria também trocar as maneiras como Daniel adorava a Deus. Mas Daniel colocou no seu coração em não se contaminar com as finas iguarias do rei. Mesmo que a sua cabeça fosse a prêmio. A gente vê aqui Daniel venceu aquele sistema e se tornou um dos homens mais importantes no Império da Babilônia. E chegou a ser o terceiro governante daquela nação. Porque ele teve uma postura e ele não se corrompeu diante daquele sistema mundano. Então o primeiro inimigo nosso é a nossa carne, a nossa natureza. É o velho Adão. O velho Adão está sempre dentro de mim, querendo aflorar. Quando alguém me fala uma palavra que não me agrada, imediatamente eu já quero revidar. Isso é o velho Adão. E eu preciso mortificar essa carne, atentando para aquele conselho de Paulo. Rogo pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo a um sacrifício vivo santo. O terceiro grande inimigo do homem, esse é o arqui-inimigo de Deus e é o grande inimigo do homem, é Satanás, o diabo de nossas almas. E ele está aí 24 horas trabalhando. Você levanta de manhã, escova o seu dente, vai para o seu trabalho, retorna no final da tarde, você se prepara, vai para a igreja, adora a Deus, você vem, depois de um culto abençoado, você se deita para dormir, mas o diabo ele continua trabalhando, porque ele trabalha sem parar. Ele sabe que os dias deles estão contados, então ele tem que trabalhar. Nós vemos aqui neste texto que o grande inimigo é Satanás. E eu quero dizer que, às vezes eu vejo pessoas dizer que o diabo não tem poder. Isso aqui não é para intimidar você e nem para dar louvor a Satanás, porque Satanás sabe que eu e ele somos inimigos. É ele lá e eu aqui com Deus e pronto, acabou-se. Não tem aqui que defender ele. Mas a realidade é essa. Tem muita gente que o diabo não tem poder. Ele tem poder sim. E você tenha cuidado, porque você vê, é natural, a gente ouve por aí pessoas, uma pessoa endemoniada, ele caminha em cima da brasa e não queima o pé. Uma pessoa que está, um médico, uma pessoa que está no centro de batuque aí, ele caminha em cima de vidros e não corta o seu pé. Por que acontece isso? Ele tem poder sim, senão não destruía casamento de pessoas. A pessoa vai no batuque, faz um trabalho ali e destrói casamento. Ele faz um trabalho para fechar um armazém de alguém e fecha, porque o diabo tem o poder. Só que Jesus é diferente. Quando lemos lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus capítulo 28, Jesus disse, se é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus tem poder tanto no céu como na terra. O diabo ele tem poder na terra. Nós temos 3 céus. O céu que é as nuvens, o azul que é o infinito e o terceiro céu que é o trono de Deus. O diabo ele trabalha aqui, do infinito para baixo, ele trabalha. As potestades dos ares, a Bíblia apresenta. Mas já no céu, que é o trono de Deus, o terceiro céu, ele não tem poder nenhum e nem acesso àquele lugar. Então, quando Jesus diz que me dá todo o poder no céu e na terra, está acima de qualquer poder. Mas o inimigo tem, você não duvide dele. Os demônios, eles têm poder, eles são organizados. E só existe uma forma de vencer. Uma vida de oração, jejum, santo temor a Deus. Como vencer esses 3 inimigos? O primeiro inimigo que é a nossa carne, nós vimos lá em Romanos. Nós temos que mortificar a nossa natureza adâmica, mortificar a carne que muitas vezes quer aflorar. Nós temos que mortificar, certo? Como vencer este mundo, esse sistema mundano? Como fazer? É não se submeter, não se curvar diante desse sistema mundano. E como vencer Satanás? Resistindo a ele. Então o sistema mundano, a receita está aqui. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, esse sistema mundano, você vence ele através da fé. Satanás, o nosso irmão Tiago dá receita. Sujeitar, pois, a Deus, se humilhar a Deus, se submeter a Deus.
resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, vencer o mundo é mortificando a nossa carne, vencer a nossa natureza, melhor dizendo, vencer o primeiro Adão, vencer a nossa natureza é através de uma vida de mortificação. Renunciar aos prazeres efêmeros desta vida. A gente vence a nossa carne. Como vencer o mundo? Através da nossa fé em Cristo Jesus. E como vencer Satanás? Resistindo ele. Sujeitar, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então, essa vida de submissão a Deus. E Deus nos garante a vitória. Paulo falando em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Quais são essas armas? Oração, jejum e uma vida de santo temor a Deus. Que Deus abençoe e até o próximo.